Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de forragicultura no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. E hoje a nossa aula é sobre principais plantas utilizadas para o estabelecimento de pastagens. Vamos falar sobre o gênero Braquiária. Então pessoal, as gramíneas do gênero Braquiária, elas estão entre as mais cultivadas no Brasil, tá certo? Só para ter uma ideia, Braquiária brisanta, das espécies do gênero Braquiária, ela está presente em mais de 51,4 milhões de hectares no nosso país. Então a gente vê aí a expressividade da sua utilização, né? Ela é utilizada para pastejo direto, rotacionado, produção de feno, de silagem, tá certo? E ela se adapta muito bem no país. Ela é uma gramínea perene, então por isso também ela é bem resistente às várias variações climáticas, né? Algumas delas têm algumas diferenças em questão em resistência a pisoteio, a encharcamento, a tolerância à seca. A gente vai ver aqui alguns exemplares e falar um pouco disso. Mas assim, com o tempo também foi se tendo o melhoramento genético dessas plantas e foi observando, né, foram trazendo as características que tivessem resistência, principalmente quando a gente fala na questão de resistência à cigarrinha das pastagens, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E são exigentes e não exigentes em solos, então a maior parte delas precisam de solo de média a boa fertilidade, mas elas conseguem desenvolver bem nessas condições, tá? E são plantas C4, então são gramíneas do clima tropical, elas favorecem bem, se dão bem aqui no nosso país. Como exemplo aqui eu vou trazer hoje para vocês a Braquiária decumbens, Braquiária brisanta e a Braquiária umidícola, que é o nosso kikui do Amazônia, então é muito importante para a nossa região amazônica. Então pessoal, começamos aqui também falando sobre a Braquiária decumbens, uma das primeiras espécies cultivadas no país, né? Principalmente o cultivar basilisque, conhecida aí popularmente como braquiarinha, né? Tem seu hábito de crescimento decumbente, que é quando ela começa meio prostrada, né? Solta estolões no chão e depois ela começa a ficar mais cespitosa, mais ereta, né? Tem seu crescimento de perfilhamento vertical, tá certo? Ela começa a subir, então ela tem esse tempo de formação em média de 75 dias, uma altura de entrada no pasto dos animais de 30 centímetros e altura de saída no pasto de 15 centímetros. Isso aqui é uma recomendação ideal, tá certo pessoal? Mas infelizmente muitos produtores não respeitam essas alturas de entrada e saída, e aí ou deixam passar muito tempo para os animais adentrarem ao pasto, isso diminuindo o valor nutricional, né, porque o pasto vai ficando mais velho, essa pastagem, e também deixando os animais consumirem muito e fazendo com que esse pasto demore a rebrotar, demore a crescer novamente, tá certo? Pasto de 7, 8 centímetros de altura. Então é bom a gente sempre respeitar as recomendações, né? Ele é baixa exigente em fertilidade do solo, então no Brasil ela é cultivada em vários locais e tudo, e consegue se desenvolver bem. Mas isso nada impede que ela seja adubada, né? E num solo mais fértil ela até consequentemente vai produzir mais, né? A gente vê que naturalmente a sua produção de matéria seca não é tão expressiva, é em média de 10 a 14 toneladas por hectare ano, e a sua proteína bruta na matéria seca é de 7 a 8%. Então assim, é uma característica também das braquiárias, ela não tem um valor nutritivo tão expressivo como a gente vê nas pastagens, nas gramíneas do gênero pânico, tá certo? Mas aqui, como eu falei, essa produção de matéria seca principalmente, ela pode ser aumentada se você também der condições dessa planta, se você fazer a adubação, se você fazer o manejo correto, tá certo? Ela é indicada tanto para pastejo contínuo, para palhada, plantio direto, tá? E aí uma coisa que chama atenção é que a Braquiária decumbens, ela é bem suscetível à cigarrinha de pastagens. E aí por isso, né, como ela também já é um cultivar mais antigo, foram desenvolvidos outros cultivares que a gente vai falar agora, que é da Braquiária brisanta, e outros cultivares que vêm com principalmente nessa intenção de uma maior produção de matéria de massa verde, né, e consequentemente também de mais matéria seca, e também nessa questão de ser mais resistente à cigarrinha de pastagem. E aí pessoal, então tem-se a Braquiária brisanta com seus cultivares Marandu, Brisantão, MG4, Charaés, MG5, entre outros aí, né? Esses são mais comuns, tá certo? Então, Braquiária brisanta, ela tem de forma geral seu hábito de crescimento cespitoso, um tempo de formação de 90 a 120 dias, né?
A altura de entrada no pasto de 50 a 60 centímetros e a altura de saída de 25 a 30 centímetros. A gente observa que ela tem a produção de massa, né, de matéria seca de 8 a 20 toneladas, então bem mais expressiva que a Brachiara decumbis, tá? E a proteína bruta na matéria seca também é um pouco mais elevada, de 9 a 11%. Então ela se dá bem em solos de média boa fertilidade, tem uma boa tolerância ao sombreamento, a fogo, seca, certo? Ela é resistente à cigarrinha das pastagens e à formiga cortadeira, então isso é um dos motivos dela ser mais também cultivada no nosso país, né? Como a gente já falou, em 51,4 milhões de hectares nós temos cultivados com Brachiara brisanta, principalmente do cultivar Marandu, tá certo? É resistente ao pisoteio, então para pastejo direto ela é bem resistente, né? Apresenta uma boa resposta à adubação, isso vai fazer com que ela tenha uma produção melhor, tá? É indicada pastejo contínuo, produção de feno, silagem, só que ela apresenta uma baixa tolerância ao encharcamento, então ela se dá bem em solos arenosos argilosos, né? Solos bem drenados, tá certo? E quando a gente fala dessa questão de baixa tolerância ao encharcamento, a gente lembra da nossa região amazônica, que quando está chovendo, né? Muitas das áreas ficam bem encharcadas, e aí a gente vem para um capim que nos atende, que é a Brachiária umidícola. E então chegamos à Brachiária umidícola, né, que seu nome comum é o quicuio da Amazônia. Então na nossa região ela é bem adaptada, ela está bem, como a gente vê aqui que ela pode tanto ser utilizada em áreas secas e áreas úmidas, e a gente, devido às nossas estações bem definidas, né, de chuva e sol, a gente observa que ela pode então se dar bem durante o ano todo, né? Ela é indicada para pastejo direto ou fenação, exige solo de média a baixa fertilidade, correspondente à nossa região, né? Só que seu tempo de formação ele é um pouco maior, ele é de 150 a 180 dias, né? Tem uma exigência de chuva de acima de 800 milímetros anuais, né? A altura de entrada no pasto dos animais de 20 a 30 centímetros e a altura de saída no pasto 10 centímetros. Então não é uma gramínea que fique muito alta, tá certo? Tem uma produção de massa de 8 a 10 toneladas de matéria seca por hectare por ano, com a proteína bruta em média de 4 a 7% na matéria seca. Então a gente observa que não é um capim muito nutritivo, né, e tudo, mas ele atende às nossas necessidades na região amazônica, né? E quando a gente fala também de tolerância à seca, ela é média, né? Ela aguenta passar o tempo de estiagem, mesmo assim. E ela também apresenta uma certa resistência a cigarrinhas de pastagem, né? Existem relatos que em muitos locais não aguentam, mas isso vai depender também da infestação desses ambientes, né? Mas então a gente vê que o quicuio da Amazônia, ele consegue se adaptar bem e é uma das pastagens que a gente mais tem na nossa região. Então, pessoal, trouxe esses 3 espécies de Brachiara, tá? Do gênero Brachiara, para que a gente pudesse estudar sobre eles, tá certo? Então você vê aqui desde o que já existia, né, decumbis, foi se melhorando devido ao ataque das cigarrinhas pastagens, maior produção, Brachiara brisanta, e na nossa região a gente utiliza bastante Brachiara umidícola, tá certo? Então cada uma tem as suas diferenças, mas ela também tem pontos muito semelhantes, né? E vale salientar também que em pastagens cultivadas com Brachiara, os animais que são criados nessas pastagens, eles podem sofrer com fotossensibilização, tá certo? E aí quando a gente observa animais com sinais clínicos de fotossensibilização, com dermatites na pele, tá certo? Com esses problemas, é importante retirar os animais dessa pastagem, né? Isso ocorre muito em animais mais jovens, tanto em bovinos quanto ovinos. E aí a gente tira e fazer tratamento sintomático também com soluções hepatoprotetoras. Isso é assunto para a clínica, né? É outra parte, mas só para a gente já ter noção de quando ocorrer fazer os primeiros socorros com esses animais, tá bom? Então encontro vocês na próxima aula, tá certo? Até a próxima aula, pessoal.